Quando pensamos em sagas que marcaram gerações inteiras, é impossível não lembrar da incrível jornada de um jovem bruxo e seus amigos em um universo repleto de mistério, magia e descobertas. Esta franquia cinematográfica se tornou um fenômeno mundial, conquistando corações ao redor do planeta, com sua mistura envolvente de fantasia, amizade, coragem e batalhas épicas contra o mal. Desde o primeiro lançamento, a saga encantou não apenas o público infanto-juvenil, mas também adultos, críticos e amantes da sétima arte, criando uma base de fãs extremamente leal e ativa até hoje. Seu sucesso está diretamente ligado ao cuidado com os detalhes, ao desenvolvimento gradual dos personagens e ao amadurecimento da narrativa ao longo dos filmes. Ao longo da série, vemos um crescimento notável dos personagens centrais. A inocência e a descoberta dos primeiros anos dão lugar a conflitos internos, dilemas morais e sacrifícios que tornam a trama mais densa e envolvente. Essa evolução acompanha também o próprio público, que cresceu junto com os protagonistas. A forma como os roteiros adaptaram os livros, sem perder a essência da obra original, é um dos grandes méritos da franquia. Mesmo com algumas mudanças e cortes naturais nas adaptações, a fidelidade ao espírito da história e o cuidado com a ambientação foram fundamentais para o sucesso duradouro da saga. Visualmente, os filmes impressionam desde o começo, com efeitos especiais que evoluíram a cada lançamento. Os cenários mágicos, criaturas fantásticas e batalhas encantadas são construídos com um equilíbrio entre tecnologia e arte, o que torna a experiência visual rica e imersiva. A direção de arte, os figurinos e a trilha sonora, icônica, criam um ambiente único e inesquecível. Cada local apresentado carrega um peso simbólico, e muitos deles se tornaram referência cultural em todo o mundo. A ambientação sombria que se intensifica nos filmes finais eleva ainda mais o tom dramático da história, mostrando que não se trata apenas de um conto infantil, mas de uma verdadeira odisseia emocional. Em relação ao elenco, a escolha dos atores foi um dos acertos mais notáveis da produção. Os protagonistas cresceram diante das câmeras, mostrando uma evolução artística admirável. Além disso, o elenco de apoio é composto por grandes nomes do cinema britânico, o que garantiu atuações marcantes e memoráveis. Mesmo os personagens secundários têm arcos bem construídos e desempenham papéis fundamentais na jornada. Essa profundidade contribui para que o espectador se envolva emocionalmente com cada perda, vitória e transformação que ocorre ao longo da trama. Entre os pontos mais fortes da saga, destaca-se a habilidade de abordar temas universais como amizade, coragem, preconceito, poder, morte e redenção. Tudo isso é feito de forma acessível e profunda, sem subestimar a inteligência. Mesmo tratando-se de um universo fictício, a história reflete muitas questões da vida real, o que a torna relevante em qualquer época. Esse aspecto é uma das chaves para a longevidade da obra, que continua sendo debatida, relembrada e amada anos após seu encerramento nos cinemas. Mas nem tudo são elogios. Alguns críticos apontam que em certos momentos, os filmes aceleraram demais o ritmo para condensar tramas complexas dos livros, o que pode deixar o espectador que não leu obra original um pouco perdido. Há quem questione a ausência de algumas cenas importantes, que poderiam enriquecer ainda mais a narrativa nos cinemas. Mesmo assim, esses pontos não comprometem a grandiosidade do conjunto da obra, que se mantém sólida e poderosa, do início ao fim. Em termos de bilheteria, a franquia foi um sucesso absoluto. Cada filme ultrapassou cifras impressionantes, garantindo presença entre as maiores arrecadações do cinema mundial. Ao todo, a série faturou bilhões de dólares nas bilheteiras globais, além de movimentar uma indústria bilionária, com produtos, brinquedos, parques temáticos, roupas e eventos. O impacto cultural da saga vai muito além da tela, sendo constantemente citado em livros, memes, artigos acadêmicos e discussões sociais. Ela se tornou parte do imaginário coletivo de várias gerações. Um dos grandes responsáveis por esse sucesso é o time de diretores que comandou os filmes. Cada um imprimiu sua marca, mas todos respeitaram a alma da história. O último diretor, em especial, conseguiu dar o tom sombrio e épico necessário para encerrar a saga de forma memorável. Seu talento para equilibrar drama e emocal fez com que os dois últimos filmes fossem especialmente intensos e marcantes. A direção se destacou pela maneira como captou a essência do conflito final e traduziu visualmente o peso das escolhas dos personagens. As curiosidades que envolvem a produção também ajudam a manter o interesse do público. Desde dos bastidores, como improvisos que acabaram entrando nos filmes,
até histórias emocionantes dos atores durante as filmagens. Muitos dos cenários foram construídos fisicamente, e até hoje podem ser visitados em estúdios que se transformaram em atrações turísticas. Além disso, o comprometimento dos atores com seus papéis é algo que impressiona, pois muitos deles se dedicaram por mais de uma década à franquia, construindo laços verdadeiros entre si, mesmo anos após o encerramento oficial da saga nos cinemas. O universo mágico criado por essa franquia continua tão vivo quanto antes. O sucesso não se resumiu apenas aos filmes, mas se expandiu para peças teatrais, livros derivados, parques temáticos e até produtos alimentícios. Isso mostra o quanto o impacto da obra foi profundo na cultura popular. Criou-se um legado que transcende gerações. Crianças, adolescentes e adultos de diferentes épocas se conectam com os mesmos personagens, cenários e mensagens. Poucas obras conseguem esse tipo de universalidade. Essa força vem, em parte, da construção detalhada e bem amarrada de todo o universo mágico apresentado. Um aspecto muitas vezes subestimado é como a franquia abordou, de maneira simbólica e direta, temas complexos como racismo, autoritarismo, resistência civil, depressão e até luto. Vilões que se impõem por discursos de sangue puro são espelhos de regimes opressores do mundo real, enquanto os heróis representam o poder da união, da empatia e da liberdade. Há também um debate constante sobre destino versus livre-arbítrio. Os personagens principais, mesmo predestinados a grandes feitos, são confrontados por decisões difíceis, escolhas que moldam seu caráter e suas consequências. Isso enriquece o conteúdo para além do entretenimento, provocando reflexões sérias até mesmo em um universo de magia. A profundidade emocional dos filmes também merece destaque. O público se conecta com os protagonistas, não só pela aventura, mas por suas dores e vulnerabilidades. O luto, as perdas irreparáveis e a solidão são elementos recorrentes, tratados com respeito e delicadeza. Mesmo personagens secundários ganham camadas emocionais surpreendentes, alguns dos quais revelam passados trágicos e motivações que justificam suas atitudes ambíguas. Isso amplia a empatia do espectador, tornando a experiência mais humana. O sucesso da franquia não está apenas na magia visual, mas na emoção genuína que transborda em tela. Tecnicamente, os filmes evoluíram de forma notável com o tempo. O primeiro longa tinha um tom mais leve, quase infantil, com efeitos práticos simples e encantadores. Já os capítulos finais mergulham em um clima sombrio, com fotografia mais carregada, trilha sonora tensa e efeitos visuais de altíssimo nível. A direção passou por diferentes mãos, e cada uma soube imprimir sua visão, mantendo a coerência com o universo. A montagem final de cada filme é pensada para manter o público envolvido do início ao fim, com transições suaves entre cenas de ação, emoção e descoberta. Um ponto que divide opiniões entre os fãs mais fiéis é o grau de fidelidade dos filmes em relação aos livros originais. Embora grande parte da essência tenha sido mantida, não há como negar que diversas tramas paralelas e personagens importantes foram deixados de lado ou mal desenvolvidos. Isso foi em muitos casos uma limitação de tempo e formato cinematográfico. Ainda assim, alguns críticos apontam que certas escolhas narrativas poderiam ter sido diferentes para dar mais profundidade a personagens que foram decisivos na obra original. Por outro lado, o que foi adaptado para o cinema foi feito com competência e respeito à base literária. Além da força da história, outro fator de peso foi a transformação dos atores ao longo da saga. Eles cresceram na frente das câmeras, amadureceram como artistas e se tornaram referências para uma geração. Alguns dos protagonistas chegaram totalmente inexperientes, mas ao longo dos anos, demonstraram talento, dedicação e vínculo emocional real com os personagens. As performances em cenas de maior carga dramática são comoventes. Esse amadurecimento também foi acompanhado pelo público, o que gerou uma identificação rara. Muitos fãs cresceram junto com os atores, acompanhando cada fase da vida deles e de seus personagens. No quesito direção de arte, o trabalho é quase impecável. Cada detalhe de cenário, figurino e ambientação parece ter saído diretamente das páginas dos livros. Castelos antigos, florestas escuros, vilas mágicas e escolas encantadas ganham vida com uma riqueza visual admirável. Os objetos mágicos, criaturas fantásticas e feitiços são representados com precisão e criatividade. Ao final, é impossível negar o peso cultural e emocional que essa saga carrega. Ela é muito mais do que uma história sobre magia.
menos é uma jornada sobre amadurecimento, escolhas, e o eterno confronto entre o bem e o mal. A força da narrativa, somada à qualidade técnica e ao talento envolvido em todas as etapas da produção, fazem dessa série um marco do cinema moderno. E mesmo que novos filmes surjam e tentem conquistar o público, poucos conseguirão alcançar a mesma magia que essa saga entregou ao longo dos anos.